Hoje a gente vai falar sobre os principais investimentos dentro de um planejamento financeiro para quem tem até R$ 100.000. A ideia desse vídeo é trazer alguns cases de alguns clientes que eu trouxe aqui, alguns produtos que eu utilizo, focado nos objetivos dos meus clientes e que vão te ajudar a poder alcançar uma melhor performance dos seus objetivos, concluir eles mais rápidos e utilizar os produtos, né? Ou seja, os ativos de investimentos da forma correta. Eu sempre digo aqui que o investimento, o ativo, ele é o menos importante. O mais importante é o objetivo, porque dessa forma a gente vai conseguir encontrar o produto, né, o ativo correto para ele. Então, muitas pessoas, né, o mercado como um todo acaba jogando o cliente para o produto sem entender todo esse objetivo dele, entender o contexto de vida. E aí vocês já viram que aqui a gente sempre analisa o comportamento, o contexto de vida, a história do cliente para poder direcionar ele para os objetivos e assim direcionar para os investimentos. Eu vou trazer os principais que os meus clientes acabam utilizando para os objetivos mais comuns que a gente tem aqui. Então fique até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a alcançar de forma mais rápida aí os seus objetivos. Olá, meu nome é Alex Carvalho. Se você não me conhece, eu sou planejador financeiro CFP e você está aqui no canal Senta que lá vem Finanças. É o canal onde a gente conta histórias reais que te ajudam a alcançar a sua transformação financeira. Nesse vídeo eu quero ser o mais objetivo possível, então eu vou separar aqui a estrutura de sonhos e objetivos em três partes. A primeira delas é o objetivo sonho de reserva de emergência. Ela é a prioridade número 1. Se você não tem esse tipo de objetivo, não tem essa reserva ainda, é a primeira coisa que você deveria se preocupar. A segunda delas, a reserva de aposentadoria. Então a gente sabe que isso vai acontecer em algum momento, então a gente precisa se preparar, e eu sempre trago uma comparação que a reserva de emergência é como se fosse uma corrida de 100 metros, a gente precisa chegar logo nela para a gente ter esse colchão de segurança. A aposentadoria já é um Ironman, já é uma maratona ali longa, onde o esforço é pequeno que você tem que fazer no dia a dia, né, no mês a mês, mas porém você tem que ser constante nesse percurso a longo prazo, o que vai fazer você conseguir atingir esse objetivo aí de forma bem tranquila e bem estratégica. E aí a gente vem para uma terceira fase, onde ela é dividida em três subcategorias, que são as metas de curto, médio e longo prazo. Então, dependendo das metas que você tem aqui, você vai ter prazos diferentes e a gente divide isso. Como que eu enxergo, né, aqui dentro da CVPES essa questão desses objetivos para o meu cliente? Em curto prazo, eu conto aí um prazo até 2 anos, de 2 a 5 anos, ou seja, de 24 a 60 meses, eu conto como médio prazo, e acima de 60 meses, a gente já pensa aí como se fosse longo prazo. Isso pode variar de planejador para planejador, especialista para especialista. Eu trato dessa forma para o meu cliente ficar tranquilo, ele consegue compreender. Então, se você também tem uma forma diferente de analisar isso, se você é um planejador e está aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo para a gente discutir um pouco sobre o assunto, beleza? Uma vez que eu entendo quais são os objetivos do meu cliente, que eu entendo qual é a reserva de emergência dele, qual é a aposentadoria, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo, que por exemplo pode ser compra de carro, viagem, a compra de uma casa, eu vou começar a estruturar o quanto ele tem que colocar em cada um desses objetivos. Então, por exemplo, ele começou a construir a reserva de emergência. Quais os investimentos hoje que eu mais utilizo para a reserva de emergência? Eu sempre vou me basear em 2 pontos. Primeiro, na liquidez. Então, ele precisa ter fácil acesso a esse dinheiro. O segundo ponto que eu vou me apoiar é na segurança. Não pode ser um investimento que ele aplique 10 mil e ele tenha 9.500 no dia de amanhã, ou seja, tem algum tipo de oscilação. Nesse caso, a gente já consegue filtrar boa parte do mundo de investimentos, né? Que eu tenho certeza que você sabe que tem muitas possibilidades e você deve ficar confuso em alguns momentos sobre isso. Então, normalmente eu coloco no Tesouro Selic, eu posso colocar numa caixinha do Nubank, eu posso colocar também no Mercado Pago, que está pagando hoje ali 120% CDI, o Nubank também tem esse tipo de caixinha pagando 120%. E aqui vai um disclaimer para vocês: nem todos os bancos que oferecem super taxas ali, até 10 mil aplicado, até 5 mil, até 50 mil, né, que tem alguns bancos aí, vai ser a melhor opção para você, tá? Então você tem que tomar um pouco de cuidado, olhar um pouco mais a fundo esses investimentos. A ideia é que esse investimento ele esteja ali separado somente para sua reserva de emergência. E Tesouro Selic, CDB, fundos DI, eu gosto bastante aí de um fundo chamado Privilégio DI do Itaú, que é um fundo bem bacana. Então esses fundos que trazem bastante liquidez funcionam bastante. Os clientes que têm conta comigo no BTG acabam utilizando ali o BTG Tesouro Selic Digital, que é um fundo que não tem taxa de administração, tem liquidez diária e funciona bem legal, tá? Então nessa primeira parte aí para reserva de emergência você pode utilizar esses investimentos. E aproveitando que você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. É um conteúdo que a gente faz com muito carinho toda semana aqui, trazendo novidades para vocês e que vão ajudar vocês a evoluir aí nessa vida financeira. Então larga o dedo aqui no like, se inscreve no nosso canal que vai ter mais conteúdo aí nesse ano. A gente tem uma proposta de fazer 56 vídeos pelo menos
anos aí ajudando vocês, beleza? E é isso aí, vamos continuar no conteúdo. Partindo para a segunda parte aqui que eu comentei com vocês, a reserva de aposentadoria. Isso vai depender muito do perfil do cliente, mas nos dias de hoje a gente tem utilizado muito o Tesouro IPCA, né, que é um tesouro de inflação. E qual que é a ideia principal na utilização desse papel? A ideia é que ao longo do tempo o seu dinheiro não seja corroído pela inflação, então você ganha a inflação mais uma taxa fixa. Então você tem várias opções desse papel. Eu normalmente gosto do papel, ele gera os juros compostos, né, em cima dos valores que estão investidos. Então é o Tesouro IPCA 2029, o Tesouro IPCA 2040 e o Tesouro IPCA 2050. Você vai ver que vai ter algumas opções também que pagam juros semestrais. Eu particularmente não gosto desse tipo de investimento que paga os juros semestrais, porque ele vai tirar aqueles juros a cada 6 meses e você perde o efeito de juros compostos. Eu sempre brinco, né? Esse investimento é o que vai garantir que você lá no futuro compre lá a sua pizza, né? Que você adora comer, mais a Coca-Cola, né? Porque os juros reais vai fazer você poder comprar algo a mais além da pizza. Então é um bom investimento, eu uso bastante. Porém, dentro da questão da aposentadoria, a gente tem prazo. Dentro de prazo, dependendo do perfil do cliente, a gente pode ter ações boas pagadoras de dividendos, então empresas consolidadas que geram bastante caixas. A gente pode utilizar fundos imobiliários também que estejam consistentes, né, que sejam bem avaliados. Então, pô, Alex, como que eu escolho uma boa ação, um bom fundo imobiliário? Faça que nem eu, utilize casas de análises que fazem esse tipo de análise específica sobre esses papéis. Não tente inventar, não tente seguir guru de internet. Esse guru às vezes nem é o cara que é especialista ali, né? Ele tá indicando um produto outro porque ele gosta, né? E no final das contas ele não é especialista. Então, assim, coisas que eu estou indicando para vocês aqui são coisas que eu tenho feito aí há mais de 13 anos com clientes e eu sei que funciona. Mas quando a gente trata de ações, fundos imobiliários, tem pessoas que fazem isso muito melhor do que eu. Então, analise ali, vou te indicar, por exemplo, a Suno, né? Você pode usar aí, por exemplo, até mesmo o Itaú, tem lá a recomendação de ações dele, a XP, o BTG. Analise essas casas, né? E você vai conseguir entender ali um pouco mais sobre o papel e lá normalmente eles têm, nessas casas de análise, um descritivo do porquê eles estão escolhendo aquele papel. Então, nessa parte de aposentadoria, você pode utilizar esses papéis também. Além disso, eu utilizo bastante aqui com meus clientes o Bitcoin e também cripto de dólar, né? Uma possibilidade aí também de diversificação e de proteção da carteira. Então, a gente monta essa parte de aposentadoria focado muito nesses ativos e com isso a gente consegue trazer uma boa diversificação. Porém, dependendo do momento, a gente pode utilizar um CDB que está pagando uma taxa alta, a gente pode utilizar uma LCA, tudo vai depender do momento que você está vivendo. Mas hoje, basicamente, utilizado muito o Tesouro IPCA, pensando muito no longo prazo. Eu também utilizo o Tesouro pré-fixado, com um prazo um pouco mais curto ali, de 5, 6 anos, que eu acho bem interessante também, conseguindo travar uma taxa interessante. E a parte de ações e fundos imobiliários, sempre buscando informação ali de qualidade nessas casas de análise, tá? Então, nessa parte aqui de aposentadoria, a gente pode utilizar esses investimentos. Eu quero reforçar para vocês também que aqui no nosso link da descrição você tem o acesso ao nosso curso de planejamento financeiro, onde você utiliza a nossa ferramenta e você pode aprender como funciona a nossa metodologia, o passo a passo para organizar a sua vida financeira, criar os seus objetivos de forma clara e investir ali para esses objetivos também de forma muito mais direcionada, tendo tudo num só lugar. Você pode clicar aqui no link da descrição e acessar aí nosso curso que está com um preço fenomenal. Chegando agora na nossa terceira etapa, onde a gente vai olhar para essas metas e objetivos de curto, médio e longo prazo, eu sempre tento encaixar o investimento para o prazo mais ou menos ali do objetivo. Então, por exemplo, eu tenho clientes meus que começaram há 1 ano e meio atrás a juntar dinheiro para a entrada do apartamento. Então, a gente utilizou muitos CDBs de 1 ano e meio a 2 anos, com taxas travadas, né, com taxas ali muito mais consistentes e com base no que a gente tinha de previsão futura, né, da taxa de juros e tudo mais, para conseguir extrair o máximo possível de rentabilidade daqueles papéis. Então, para esse prazo, a gente utilizou os CDBs. Eu gosto de utilizar para prazo de até 24 meses também, alguns fundos de crédito privado, alguns fundos multimercado. Mesmo eu não gostando muito de fundos, tem um ou outro ali do mercado que eu acho bem interessante, já tem um prazo maior, já tem mostrado rentabilidade, já passaram por crises e conseguiram, né, se adaptar muito bem. Então, para um prazo curto aí, a gente tem utilizado isso. Para a parte de médio prazo, de 2 a 5 anos, eu acabo utilizando bastante papéis de inflação, né? Eu gosto também de usar o Tesouro IPCA 2029, tá pagando uma taxa absurda real. Tenho utilizado bastante o Tesouro pré-fixado, tenho utilizado os CDBs. Então, para esses períodos intermediários, né, de 2 a 5 anos, eu tenho utilizado esses papéis. E quando a gente tem objetivos mais longos, eu sempre tento buscar aquilo que seja mais seguro para o meu cliente, que possa dar mais retorno para ele. Eu, particularmente, Alex, não gosto, né, de indicar para o meu cliente ações
ações que possam ter grandes ganhos, né, grandes crescimentos, porque eu vejo que o risco é muito grande. Eu trabalho com meus clientes de uma forma muito mais conservadora, sempre buscando atingir os objetivos, com investimentos propostos dentro dos objetivos deles, e isso traz um conforto para o cliente, a gente acaba alcançando o objetivo muito mais rápido, o cliente vê o dinheiro dele crescendo. Então eu acredito que não tem nenhum tipo de malabarismo ou coisa que a gente faça ali que precisa ser extraordinário. Basta a gente entender esse sonho e objetivo do nosso cliente e direcionar ele de acordo com isso. Então, na minha consultoria, e que inclusive você pode conferir aqui no link da descrição o WhatsApp para falar comigo, a gente vai entender todo esse contexto seu para conseguir te direcionar e te colocar na rota correta, utilizando, né, os investimentos corretos aí para te ajudar, beleza? Então é isso, eu fiz um vídeo aqui muito rápido, muito objetivo, trazendo algumas coisas que a gente coloca aí nas aplicações com os clientes, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação para você que está assistindo esse vídeo, mas é para você ter uma noção de como que eu enxergo isso. Caso você queira algo muito personalizado, você pode me chamar, né? E coloque aqui no comentário também o que você acha. É muito importante a gente saber a sua opinião, o que você coloca para reserva de emergência, né? Eu não sou o dono da razão aqui, não é o que eu falar é ordem, mas é interessante a gente discutir isso, perfeito? Então é isso, muito obrigado, né, por estar aqui em mais um vídeo e na próxima semana a gente se vê. Um grande abraço.